Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem se assentar e agora de uma forma mais confortável, abra a sua Bíblia aí, se você a tem, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, do capítulo 9. Vou fazer a leitura do texto e já vou iniciar a pregação aqui para a gente ganhar tempo. Nós vamos ler inicialmente aqui o versículo 31, para a gente já adentrar a mensagem dessa noite, lembrando que essa pregação ela faz parte do nosso projeto de pregação expositiva nesse livro de Atos dos Apóstolos. O versículo 31, ele aparece aqui para fazer uma ligação ao conteúdo anterior, onde fala da conversão do apóstolo Paulo, tudo que ele fez após a sua conversão, com o texto posterior que fala de algumas ações de Pedro, de alguns episódios envolvendo o apóstolo Pedro. O texto diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém, irmãos? E esse versículo aqui é uma transição, então, no livro, mostrando o que Paulo estava fazendo naqueles dias após a sua conversão, com o que Pedro também estava fazendo, por sua vez, no ministério que Deus lhe deu. Então, só para a gente entender rapidamente, me parece, lendo esse versículo aqui, que toda aquela tribulação que os cristãos estavam passando, aquele período de perseguição, de sofrimento, acabou depois que Paulo se converteu. É impressionante isso. Impressionante. Como que uma única pessoa ela pode motivar toda uma situação. Paulo liderou a perseguição aos cristãos. Era ele que encabeçava o projeto de destruição da igreja. Mas a partir do momento que ele se converte a Jesus, a igreja volta a ter paz, como no início lá do capítulo 2. Olha que coisa legal. E nesse período de paz, diz o texto que ela se edificava, ou seja, ela ia sendo fortalecida, a fé dos cristãos era consolidada, porque ela tinha paz, ninguém precisava abandonar a casa e fugir para qualquer outro lugar, ninguém precisava abandonar o trabalho, ninguém precisava deixar de ir ao culto, eles poderiam fazer todas essas coisas e isso fazia um bem danado a eles. Então essa igreja era fortalecida, era edificada, e diz aqui que, encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número. Então ela estava bem, e ela era uma igreja crescente, emergente. Ela estava se expandindo segundo aquilo que Jesus orientou os seus discípulos a fazer. Era pregar o Evangelho e fazer novos discípulos. Uma igreja crescente. Uma igreja crescente. E essa igreja crescia, e aí um detalhe que eu acho bem legal, que eu não posso deixar de falar aqui. É uma igreja que cresce vivendo no temor do Senhor. É possível crescer numericamente sem abandonar a verdade,
sem negociar os princípios do Evangelho, sem negociar a essência da mensagem cristã. É possível crescer numericamente sem descambar para as heresias e para as aberrações que existem. É possível. Para aqueles que têm medo então do crescimento, eu digo, é possível crescer vivendo no temor do Senhor. É possível. Essa igreja é uma igreja crescente, vivendo no temor do Senhor. Aí Lucas, que é o autor do texto, para ilustrar esse crescimento da igreja, esse momento bom da igreja, ele cita 3 episódios envolvendo aquele que naqueles dias era o principal líder da igreja, que é Pedro. Paulo ainda estava no início. Talvez Paulo mais tarde vai ter um destaque maior, mas ainda não. Ainda é Pedro. E ele citando esses 3 eventos, e esse é o conteúdo aqui da mensagem de hoje, que vai do versículo 32 do capítulo 9 até o versículo 48 do capítulo 10. Ele cita um primeiro episódio que acontece numa cidade que ficava mais ou menos 45 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade chamada Lida. 45 quilômetros de Jerusalém. Daqui a Pernambucos, talvez, a Tanabi. Pedro, ele sai de Jerusalém e ele vai visitar os irmãos que viviam em Lida. E diz o texto aqui que ali em Lida ele encontrou um paralítico chamado Enéas. Possivelmente Enéas era um crente. E Enéas estava acamado fazia 8 anos. 8 anos é muito tempo. 8 anos. 8 anos recebendo cuidado da família, recebendo visita dos crentes daquela comunidade. Mas Pedro aparece ali, se encontra com Enéas, e Pedro diz a ele: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. E diz o texto que naquele momento Enéas se levantou. O homem foi curado depois de 8 anos acamado. Mas o que me chama a atenção, Pedro não diz assim: eu vou curá-lo. Pedro diz: Jesus Cristo vai curá-lo. Pedro não atribuía os milagres a si mesmo. Pedro não entendia que esse negócio estava nele, que era dele, que dependia só dele. Ele entende que é Jesus quem vai fazer a obra na vida desse homem, e assim Jesus fez. E o homem foi curado. Mas o que mais me espanta, olha o versículo 35. Todos os que viviam em Lida e Sarona. Bom, Sarona é a região onde Lida se encontrava, a cidade de Lida. Então, todos os que viviam em Lida e arredores ouviram. Viram quem? Enéas. E a partir do momento que viram Enéas curado, eles se converteram ao Senhor. Observe que coisa bacana. A cura de Enéas levou muitas pessoas a se converterem ao Senhor. Olha que coisa. Então não foi um milagre pelo milagre. Um milagre que leva a muitos outros milagres, porque a conversão é o maior de todos os milagres. Amém? Vocês creem assim? Amém. Muitas pessoas creem. E aí diz o texto que ali em Jope
Jope é uma cidadezinha que ficava a 15 quilômetros de Lida, vizinha, Valentim Gentil. E Jope tinha uma comunidade de crentes, e tinha uma irmã lá que era muito crente, muito piedosa, generosa, amada pelos crentes e por aqueles que nem eram crentes. Essa irmã chamava-se Tabita, mas também era conhecida por Dorcas, era o nome grego dela. E essa irmã, de acordo com o texto, ela adoeceu. Então eu entendo que uma pessoa que é verdadeiramente crente, piedosa e generosa e que contribui significativamente com a obra de Deus, adoece. Doença não é algo exclusivo de gente incrédula. Doença é coisa de gente incrédula e gente crédula. Doença é coisa de gente que não serve a Deus, mas também é coisa de gente que serve a Deus. E ela adoece de tal modo que ela morreu. E ela morre justamente naqueles dias em que Pedro está em Lida. O pessoal da igreja, sabendo então que Pedro estava logo ali, chamaram duas pessoas, 2 homens, e disseram: vão até lá e tragam Pedro aqui. Eu não sei se convidaram Pedro para fazer o culto fúnebre, ou porque de fato eles acreditavam que Pedro poderia, no poder de Jesus, ressuscitar a irmã Dorcas. O fato é, foram até Lida, chamaram Pedro e ele foi para a cidade de Jope. Quando Pedro ali chegou, ele se deparou com a seguinte situação: um monte de irmãs da igreja e mulheres que eram da igreja, pessoas idosas, choravam muito, lamentavam. Algumas delas trouxeram algumas peças de roupa e mostravam para Pedro: olha só, foi ela que fez. Ela costurava roupas para doar para as viúvas da comunidade. Ela ajudava na comunidade. Costureira. E todo mundo já está sentindo saudade dela. Quando Pedro olha toda aquela situação e fica sabendo então do quanto aquela mulher contribuía com aquela igreja, com aquela comunidade, Pedro pede para que todos se afastem, saiam do quarto, porque era costume entre os judeus. Eles lavavam o corpo da pessoa morta e depois colocavam lá, como nós antigamente fazia velório em casa. Separou um lugar lá em cima, sobrado, colocou ela lá. Pedro entra e fala assim: saia do mundo, me dê um tempinho. Talvez Pedro tenha sido motivado por aquele episódio onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo. É muito parecido. Pede para que todos saiam. E aí diz o texto, irmãos, que no momento em que todos saíram do quarto, Pedro ajoelhou-se e orou. E depois de ter orado, ele se voltou para a mulher que estava morta, e ele disse a ela: Tabita, levante-se. E a mulher abriu os olhos, e vendo Pedro, ela sentou-se, aleluia. Tomando-a pela mão, Pedro a pôs em pé. Então ele chamou as pessoas que estavam do lado de fora e apresentou a irmã Tabita, ou Dorcas, viva diante deles. Glória a Deus. Esse milagre é maior que o primeiro ainda. O primeiro é um enfermo acamado de 8 anos. Essa daqui está morta.
Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Acontece a mesma coisa, diz. Lá em Lida, um homem é curado e muitas pessoas se convertem ao Senhor. Em Jope, uma mulher é ressuscitada e muitas pessoas passam a crer no Senhor. Então, o milagre na vida dessa mulher também se torna aqui um meio para que pessoas creiam em Jesus. E aí no versículo 43 diz assim: Pedro ficou ali na cidade de Jope por algum tempo, hospedado na casa de um homem chamado Simão, que era um curtidor de couro. Talvez fizesse sandálias, bolsas e cintos. Ficou ali. E enquanto Pedro está em Jope, algo aconteceu na cidade vizinha, não em Lida, mas em Cesareia. Cesareia estava mais ou menos 50 quilômetros depois de Lida, de Jope, perdão. Lida, Jope, Cesareia. Lá em Cesareia existia uma família, e o homem da casa chamava-se Cornélio. Cornélio era um sargento do Império Romano. Cornélio não era judeu, era pagão. Todavia, por algum motivo, ele conheceu a religião dos judeus, conheceu Deus dos judeus, e ele se tornou temente a esse Deus, de tal modo que diz o texto, que ele dava muitas esmolas ao povo. Era um homem rico, abastado, dava muitas esmolas ao povo, e ele orava continuamente a Deus, o não judeu, que é generoso e piedoso. E um dia, Cornélio está em sua casa por volta das 3 horas da tarde, e ele está orando a Deus, como ele fez por muito tempo, por muitos anos. Mas algo diferente aconteceu, extraordinário. Naquele dia, um anjo apareceu a Cornélio. Ele o viu, era real. Ele viu esse anjo, olhou para o anjo olhou para ele, e o anjo disse a ele: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E aí o anjo fala assim para ele: agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de um outro Simão, o curtidor de couro, que fica bem perto do mar. Então o anjo desaparece, se foi. Cornélio chama 2 dos seus servos, mais um soldado religioso, e os manda então a Jope procurar pelo tal de Simão Pedro. Enquanto isso, Pedro, hospedado na casa do Simão, o curtidor, está orando. Ele volta no meio-dia, e no momento em que ele está orando, ele tem uma visão, e essa visão é a seguinte, de acordo com o relato de Lucas: ele viu o céu aberto, e algo semelhante, não era exatamente isso, algo semelhante a um grande lençol que descia do céu à terra. Este algo semelhante a um lençol estava preso com as 4
quadrúpedes, répteis e aves do céu, todo tipo, limpos e impuros, vários tipos de animais. E então Pedro ouviu a seguinte voz que lhe dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro, não entendendo nada do que estava acontecendo, ele responde: de modo nenhum, Senhor, jamais comi essas coisas, jamais coloquei essas coisas na minha boca, nunca fiz isso. E a voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Aí o texto diz assim, que após essa visão, Pedro para pensar no significado de tudo aquilo. Ele não entendeu. Eu também não entenderia. Não entendeu nada. Mas aí, irmãos, quando ele está pensando no significado da visão, aqueles homens que saíram de Cesareia chegaram à casa onde Pedro estava hospedado, pertinho da praia de Jope. Batem na porta, e no momento que eles batem na porta, o Senhor fala com ele, diz para que ele fosse com aqueles homens. Mas ele ainda não sabe exatamente o que se trata. O fato é que Pedro sai de Jope com destino a Cesareia, mais especificamente a casa de Cornélio, o sargento romano. E quando lá ele chega, diz aqui no versículo 24, que Cornélio o esperava, mas não sozinho, com a esposa e com os filhos. Ele convidou os parentes e convidou os amigos mais íntimos. Era um grupo significativo de pessoas. Ele nunca viu Pedro, nem por fora. Lógico que não. Chega Pedro. No momento em que Pedro coloca os pés dentro da sua casa, Cornélio se prostra aos pés de Pedro, a fim de adorá-lo. Opa! Agora há pouco a gente leu que o homem era generoso, dava esmolas. A gente leu que o homem orava constantemente a Deus. Pois é, mas existe um sincretismo ainda na vida deste homem, porque ao mesmo tempo que ele adora a Deus, ele está acostumado a adorar ídolos. Então, quando ele vê Pedro, e com aquela ideia de que Pedro é um homem santo de Deus, ele não pensa 2 vezes em se prostrar e adorar. Mas no momento em que ele se prostra para adorar Pedro, Pedro pega o homem pelo colarinho e fala assim: levanta daí, que eu sou homem que nem você. Pedro não aceita ser adorado por ele, se recusa a ser adorado por ele. Se Pedro estivesse vivo hoje, ele não aceitaria as muitas festas da São Pedro nesses dias. Não aceitaria. Certamente não. Não aceitariam as fogueiras, os balões. Não aceitaria. Não aceitaria os bolos e as oferendas. Nem as músicas. Pedro não. Porque ele não aceitou ser adorado por Deus. Então Pedro levanta e entra na casa do homem, se depara com aquela multidão que ali está, e então Pedro começa a dizer, no versículo 28 e 29, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitar. Olha só, olha o rigor desse negócio aqui. É contra a nossa lei. Não deveria estar aqui, não posso estar aqui. Mas ele diz assim:
mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Ele entendeu. Ele não havia entendido o significado lá da trouxa cheio de animais. No primeiro momento ele pensou que se tratava de comida. Agora ele entendeu que a questão não é comida, é gente. Ele entendeu que quando Deus disse a ele assim: não considere imundo, impuro aquilo que eu purifiquei, Deus não estava falando de alimento, mas estava falando sim da relação deles, judeus com os gentios, que agora eles poderiam, e não só poderiam, mas como deveriam se relacionar com os gentios. E é por isso que ele está lá. Aí ele diz assim, no versículo 29: por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora eu pulo o texto, vou para o versículo 34. Ele diz assim: agora percebo verdadeiramente que Deus, guardem isso, irmãos, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro chegou a essa conclusão, de que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas, versículo 35, de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. É por isso que o anjo disse a Cornélio: as tuas esmolas e as tuas orações subiram diante de Deus, mesmo não sendo um judeu, mas era temente a Deus, fazia o que era certo, fazia o que era justo. Aí Pedro começa a pregar a eles. Eu preciso ler isso aqui na íntegra, porque é o sermão de Pedro. Pedro diz assim: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das obras, ou fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho fala de uma pessoa. O Evangelho fala do Filho de Deus. O Evangelho afirma que Jesus de Nazaré veio dos céus, veio de Deus, veio da parte de Deus. O Evangelho afirma que a salvação, o perdão dos pecados é para todo aquele que deposita a sua fé em Jesus. Esse é o Evangelho. Aquele homem chamado Cornélio e as pessoas que com ele estavam temiam a Deus, mas não eram cristãs.
Elas jamais haviam experimentado um novo nascimento na vida delas. Elas conheciam a verdade parcialmente. Parece que elas conheciam um Deus só de ouvir falar, que nem disse Jó. Mas agora elas têm a oportunidade, irmãos, de ouvir o Evangelho. Uma pessoa pode ser, seguramente, religiosa sem ser evangélica. Uma pessoa pode ser religiosa sem ser evangélica, porque o evangélico é aquele que conhece o Evangelho e anda por meio deste Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Então nós temos um grupo de pessoas religiosas, não evangélicas. Agora elas estão tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus. E aí algo extraordinário acontece. Daqui, na sequência do texto, o texto diz que enquanto Pedro estava falando estas palavras, estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Não sei se eram 10, 15 ou mais. O fato é que eles estavam ali atentos, ouvindo uma nova mensagem. Eles não conheciam essa mensagem, mas à medida que eles ouviam, eles acreditavam, davam crédito a essa mensagem, e Deus decidiu derramar sobre eles o Espírito Santo. Como assim? Derramar o Espírito Santo sobre pagão? Como pode? Pode. Porque eles creem. Eles podem até não ter uma doutrina perfeitamente correta, mas eles creem. E pelo fato de crer, eles receberam o Espírito Santo. E aí, irmãos, diante do fato, porque eles começam a falar em línguas estranhas e exaltar a Deus, que nem os apóstolos em Atos 2, igualzinho. Aí Pedro, que estava acompanhado de uma comitiva de judeus que nem ele, a comitiva olha para aquela situação toda e eles ficam admirados. Eles não entendem como pode. E aí Pedro, percebendo que os amigos aqui estão confusos, admirados, estarrecidos com tudo aquilo ali, mas vendo que o que está acontecendo na vida de Cornélio, dos seus parentes, dos seus amigos, é algo real, é algo de Deus, percebendo que é algo legítimo, Pedro se posiciona. É novidade para ele também. É novidade também. Pedro se posiciona e diz assim: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Será que alguém ali do grupo de Pedro teria a coragem de dizer assim: ó, não pode ser batizado ainda não? Era pagão até uma hora atrás. Será que alguém pode se posicionar contra, dar o seu voto contra? E Pedro diz assim: eles receberam o Espírito Santo como nós. A questão é a seguinte, irmão: como que a gente vai negar algo que já foi aprovado por Deus? Como que Pedro entendeu o fato dessas pessoas terem recebido o Espírito Santo? Entendeu que Deus estava aceitando essas pessoas, salvando essas pessoas. Pedro entendeu que aquelas pessoas estavam recebendo um novo nascimento. Então, se Deus as aceita, se Deus as
torna dignas do batismo, como eles poderiam dizer, não, ainda não. Aí Pedro diz assim, o texto diz assim, Lucas relata, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pô, isso aqui é interessante. Pedro não chegou assim e falou assim, vamos ver, assim, será que você não quer batizar? Foi isso. Pedro falou assim, você vai batizar, você vai batizar, você vai batizar, você vai batizar, você vai batizar. Porque o Espírito Santo já veio morar em vocês. O Espírito Santo revestiu vocês. No único dia, eles são batizados com o Espírito Santo e receberam o batismo nas águas. Só que o negócio aqui é extraordinário demais, porque a ordem correta, e Pedro falou isso lá em Atos 2, primeiro a pessoa se batiza nas águas, depois ela recebe o Espírito Santo. Isso é disso, não foi, João? Agora aqui o negócio está diferente. Recebeu o Espírito Santo, então tem que batizar nas águas também. Tudo que pode. E aí o texto termina aqui, irmãos, dizendo assim, que aqueles irmãos pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias. Eu acho que esses mais alguns dias era para esclarecer algumas coisas. Era tudo muito novo para eles. Parece que eles são vítimas da graça de Deus. Vítimas da graça de Deus. Eles não entendiam nada, não estavam entendendo nada. Precisava que alguém ensinasse a eles. Teve gente que foi batizada no Espírito Santo sem nunca ter feito isso no Bíblia. Foi batizado no Espírito Santo e não entendeu nada do que estava acontecendo com ele. E aí a gente olha e fala assim, como que pode? Ele está fazendo isso no Bíblia. Eu não sei, eu leio Atos 10 e eu sei que pode. Pode. Depois faz isso no Bíblia. Depois ensina. Depois explica. Depois doutrina. Depois disciplina. Aí a gente conclui. Nesses 3 episódios, irmãos, nós temos aqui detalhes que são significativos. Nós vemos aqui pessoas de diferentes lugares crendo em Jesus, se convertendo a Deus. É uma igreja que cresce, é uma igreja que caminha, o reino de Deus que se estende sobre a vida de mais pessoas. É uma igreja emergente. Nós vemos aqui, irmãos, pessoas que se converteram não porque ouviram o puro evangelho, mas porque testemunharam grandes milagres e pelo milagre elas creram e se converteram. Mas também temos pessoas aqui que se converteram porque ouviram o puro evangelho. Então não dá para a gente colocar tudo numa caixinha e falar é assim que funciona. Se não for assim, não sei. Então se explica, irmãos. Tem gente que precisou de 2, 3, 4, 5 estudos bíblicos bem feitos para se converter. Tem gente que participou de um culto, ouviu uma pregação e saiu crente. Tem gente que se converteu porque o marido parou de beber. O marido foi do culto, saiu do culto, nunca mais bebeu, e a mulher se tornou crente. Gente que chegou com criança doente na igreja no culto, porque os médicos falaram que não tinha mais jeito. Foram na frente da igreja, receberam oração, a criança foi curada, e os pais pagãos, até então pagãos, saíram crentes. A pregação foi ruim, foi fraquinha, mas o milagre testemunhado levou essa pessoa a crer e a se converter. É lógico que ainda é uma fé muito superficial, que
voltar para Deus. A gente olha para esse texto e a gente vê o maior líder da igreja naqueles dias, chamado Simão Pedro. Um homem que naquela altura já estava sendo usado por Deus de uma forma extraordinária. Um homem que é usado por Deus para curar o paralítico. Um homem que é usado por Deus para ressuscitar uma mulher morta, mas que ainda tem muita dificuldade em pregar para ele. Na cabeça de Pedro, tinha que pregar só para judeu, não para gentil. Não dava para entrar na casa de um gentil pregar o evangelho. É o líder da igreja, mas é um líder da igreja cheio de preconceitos. É um líder da igreja que precisa ser tratado por Deus. É um líder da igreja que precisa de uma visão de Deus para entender algumas coisas. Jesus já tinha falado para ele há pelo menos 10 anos. Jesus falou, ele estava lá, ele ouviu. Tinha que pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria, aos confins da terra. Mas me parece que até aquele momento a Bíblia não era tão suficiente assim para ele. Talvez eu não entender isso. O cara precisa de uma visão, não é para ser esquisito, para entender que ele poderia sim entrar na casa de um não judeu e pregar o evangelho. Então a gente vê Deus tratando o homem aqui, irmãos. Parece que nessa história toda aqui, quem foi mais impactado foi Pedro. Pedro nunca mais foi o mesmo depois desse episódio da casa de Cornélio. A gente vai chegar lá no capítulo 15. Lá no capítulo 15 tem uma reunião na igreja lá com qual que era. E aí tem gente lá na igreja que não está aceitando os negócios. Aquele negócio de pagão assim, mas como eles não fazem isso? São cristãos, mas não guardam tudo que a gente guarda? Como assim? E aí você vai ver que Pedro se posicionando, gente, peraí. Vocês sabem, eu estava lá. Eu vi quando o Senhor ungiu eles com o Espírito Santo. Mais adiante Pedro vai defender essa gente que até então, para ele não era digna da presença dele. Sabe, irmãos, eu não sei o que vocês, mas eu já cheguei à conclusão que existem algumas coisas da minha vida que Deus precisa tratar, que nem ele tratou na vida de Pedro. Não é demagogia minha, não. Eu tenho algumas neuroses, os preconceitos. Eu me fechei em algumas coisas. Eu sei que Deus vai acabar esse negócio comigo. Eu sei disso. Estou no ministério há quase 3 anos. Mas eu sei que tem algumas coisas da minha vida ainda que Deus precisa tratar. Eu não sou sabichão. De repente você me vê pregando aí, e fala assim, pô, esse cara entende. Entendo de algumas coisas. Algumas coisas que eu não consigo pregar para vocês que eu não entendo. Eu tenho medo de pregar e depois tenho que despregar. Eu não entendo. Eu sei que Deus vai tratar comigo. Eu acho, imagino que Deus vai tratar algumas coisas com vocês também. Pode ter certeza que você não viu tudo. Pode ter certeza que você não sabe tudo. Não pense que a religião ela se enquadra dentro de uma caixinha. Nós estamos falando de um Deus que é grande, um Deus extraordinário. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. A gente não entende tudo. Não dá para a gente fazer uma teologia sistemática com base em tudo que a gente já viu, falou e ouviu. Existe um Deus que é maior que todas as coisas, que age em todas as coisas, segundo os propósitos dele. E a gente não precisa entender isso, mas a gente só precisa aceitar isso.
e acreditar nisso. Nós estamos diante de um texto que nos fala de cura, que nos fala de conversões, mas que nos fala também de um tratar de Deus no sentido de iluminar o entendimento desse nome chamado Senhor de Deus. Aliás, me parece que Cornélio também precisava de algumas coisas entendidas. Não sei onde você se enquadra nessa história aqui, mas eu acho que é absolutamente natural. Aqui tem gente que está precisando de cura, que nem o Enéas. Gente que está doente há anos. Doente há anos. Que já nem sabe se acredita mesmo se Deus vai curar ou não pode curar. Já recebeu oração um monte de vezes, mas eu acho que Enéas também havia recebido várias orações ao longo dos 8 anos. Se ele era crente, mas aquele dia, eu não sei porquê, eu não entendo porquê, talvez justamente para querer salvar aquelas pessoas, Deus usa a vida de Pedro, mas se você tem uma enfermidade, seja ela qual for, independente do tempo que você tem convivido com essa enfermidade, ora a Deus mais uma vez, e quem sabe mais outra, e mais outra. Quem sabe Jesus Cristo não te cura. E Pedro diz para Enéas, Jesus Cristo vai te curar. De repente você não está enfermo, mas até hoje você foi só um religioso, nunca convertido de verdade. Você é temente a Deus, você ajuda as pessoas à tua volta, mas evangélico não. Entregar a vida a Jesus mesmo é outra coisa. Cornélio, se for esse o caso, glória a Deus. Fala, Senhor, se eu ainda não sou um verdadeiro cristão, coloca o Espírito Santo em mim, eu quero ser. Salva, perdoa os meus pecados. Quem sabe você é como Pedro e como eu, cheio de algumas coisas ainda, de umas neuroses, de preconceito. Aí eu quero te desafiar a gente orar a Deus, pedir perdão para Deus, falar para Deus que a gente aceita a verdade dele, a vontade dele, que a gente está aberto a aprender um pouco mais, a entender melhor as coisas. Que as coisas espirituais só podem ser discernidas